Café com Nescau recebe um político conhecido da cidade de Petrópolis, meu amigo Fred Procópio, vereador por 3 mandatos, secretário municipal até mês passado e um cara que entende e conhece a demanda da cidade de Petrópolis como poucos. Então eu tenho o prazer e a honra de receber o meu amigo Fred Procópio no Café com Nescau. Prazer enorme, obrigado pelo carinho, pelo convite, pela parceria. Espero que a gente bata um papo legal aqui, esclareça o máximo de dúvidas que a gente puder. Fred, você nasceu em Petrópolis, cresceu em Petrópolis. Como é que foi a sua infância? O que a cidade representa na sua vida? Cresci no Carangola, né? Sou nascido lá, minha família toda é de lá. A cidade acontece para mim um pouco depois da infância, né? Durante a infância, eu estudei dentro do bairro, tudo meu foi muito dentro do bairro, e depois é que eu começo a conhecer a cidade de fato, né? A nossa história, a cultura, áreas de lazer, meio ambiente, e aí eu vou me encantando pela pauta ambiental. Tanto é que quando participo de um governo, a primeira coisa que eu peço é a pauta do meio ambiente para poder atuar, que é uma área que eu gosto muito. Então tenho muito carinho pela cidade, uma conexão forte, minha família está toda lá. E diante dos desafios que a cidade vai apresentando, e a gente vai se envolvendo, cada dia que passa a gente conhece mais gente, mais questões e acaba amando ainda mais aqui no nosso lugar. Eu tenho uma curiosidade, né? Você não é de uma família política, né? Você é um cara que sempre batalhou pela cidade. De onde veio essa sua vontade de entrar para a vida pública? Essa é uma questão muito, muito engraçada até. Eu sou filho de pai adotivo, né? Meu pai adotivo é da Polícia Federal, agora já aposentado, dá um abraço para ele aqui. Beijo, pai. É, E aí, no bairro, um bairro simples, todo mundo conhece lá, né? Um bairro pobre. Todo mundo sabia que ele tinha conexões Teu pai é meu amigo, e inclusive. influência, e influência para poder ajudar nas coisas, mas ninguém tinha muito acesso a ele, porque ele é um cara mais fechado, mais sério. E aí, eu, desde garoto, já com 14, 15 anos, o pessoal, Fred, pô, tô precisando de uma ajuda. Será que o federal não ajudava, não? E aí eu virei intermediário do federal com o pessoal da comunidade, com os meus amigos e os pais dos amigos. E aí comecei ajudando, atendendo uma demanda ou outra e tal. Quando chegou 2008, eu ajudei na eleição de um candidato que foi até secretário de governo do estado do Rio, que foi o Cleiton, né, agora já falecido. Rapaz, a eleição de Falecido. vereador do Cleiton que veio do 2008, Rio de Janeiro para para ser disputar em candidato. Petrópolis. Aí Exatamente. um amigo me pede ajuda, ele, Felipe, e aí eu me envolvo na campanha dele, ele perde a eleição em Petrópolis, fica como suplente, é convidado pelo César Maia para coordenar aqui a eleição do Rodrigo Maia, que depois vira presidente da Câmara, e comunica ao grupo dele que não vai ser mais candidato. E aí o pessoal do grupo se reuniu, me chamou na casa que funcionou como casa de campanha, falou: a gente queria que você fosse candidato em 2012, você precisava se preparar e tal, ver se você topa e tudo. E aí eu topei a disputa, fiz 1.875 naquela eleição, fiz mais votos, 3 ganhando a eleição, estava coligado com o PTB na época, É verdade, já te 2008. ajudava, Já, pra você ver, já eu não sabia. ele é dois do PTB, então já ajudei ele lá atrás. E aí fiquei de primeiro suplente, aí falei, ó, isso deu certo. E aí fui estudar direito, foi um conselho de um amigo até, porque hoje está no Ministério Público, falou, ó, já que você quer ser político, tem que fazer direito. Aí fui para o UCP fazer direito, sou aluno da UCP, né, sou egresso da UCP, já concluí, e fui fazer direito para ser político, né, então foi a primeira eleição, a primeira experiência, deu certo, e aí Você depois como a carreira começou deslanchou. no bairro, né, entregando para a população algum sempre alguma dor que a população tem, você No virou esse básico, né, no básico, no começou no básico. no básico mesmo. A gente costuma política é raiz mesmo, A começou raiz. porque gosta de ajudar as pessoas e continua. E qual foi a principal dificuldade para você começar a tua vida pública? Dizem que a eleição tem 3 turnos, né? A primeira é em casa, né? É, Tem um primeiro em amigo que casa. disse isso. O primeiro turno é em casa. Então a família, como não tinha ninguém político, né? Não tinha ninguém, também não tem ninguém da área do direito. Quando eu disse que queria disputar a eleição, todo mundo ficou muito preocupado. No primeiro momento achavam que era um negócio que não ia dar muito certo, porque, né, difícil, o meio político é complicado e tudo. E aí o ex-presidente da associação, o Gil, deixar um abraço para ele aqui, Gilberto Paulino, não me Gil conhecia, do Carangola. Gildo Carangola. Roda uma pesquisa, ele com a prancheta na mão, uma caneta, perguntando para as pessoas na rua quem é que elas votariam se a eleição fosse hoje, para vereador do bairro. Porque ele queria lançar um vereador do bairro. E aí ele não me conhecia, o Holandir, que também é da associação, um abraço, Holandir. O Holandir vira e fala assim: ó, o neto do seu Hercílio, esse menino, o pessoal gosta dele, o menino tem futuro,
estudioso, chance. bom menino, trabalhador e tal. Não sei se ele aceita, mas vão lá falar com o avô dele, que o avô dele é nosso amigo. E aí, eles procuram meu avô, me chamam lá, eu ainda garoto, tinha 20 e poucos anos. E aí, ele roda uma pesquisa no bairro. Eu tive o dobro de intenção de voto do que o segundo colocado. E aí, a Associação de Moradores decide me ajudar. E aí, Você venceu o primeiro turno em casa. venci em casa. E aí, eu disputo a eleição. Eu tive, na época, na pesquisa, eu tive 350 intenções de voto dentro do bairro. A gente faz uma composição maior lá, eu saio de dentro do Carangola com 620 votos, de dentro do bairro. Fiz 1.875 ao todo. E aí as coisas começam a acontecer, né? Aí teve questão partidária, bate cabeça daqui, bate cabeça dali, até ajustar, até encontrar um bom caminho. Fico de primeiro suplente em 2016, e aí o ex-prefeito me chama para ser secretário de meio ambiente, aí eu me torno secretário de meio ambiente, aí me deu aquela oportunidade ali me deu o que faltava, né? Todo mundo achava que eu era um bom menino, era trabalhador, era inteligente, mas ninguém sabia se eu ia conseguir Se você entregar a política na ponta, exatamente. né? E aí a secretaria foi a oportunidade que faltava. Que precisava para você Quando chegou furar a bolha, 2020, né? eu ganho a eleição com tranquilidade, sou o mais votado do partido, ganho a eleição, e aí viro presidente da Câmara, e por aí vai. Mas vou deixar avançar isso, senão eu conto a história Não, toda e eu estraga quero. a É brincadeira. bom a gente entendendo, porque as pessoas também precisam saber que a gente não chegou na cadeira e alguém botou assim, não, bota esse garoto lá que ele é gente boa, né? Ele é bonitinho, mas tem trabalho. A gente Tem que ter trabalho. começa Muito, muito, vencendo muito. primeiro dentro de casa, É, né? E dentro da família, dentro do bairro. Depois a gente tem que saber, tem que escolher bem um partido, fundamental. é Fundamental. fundamental. Vida partidária é fundamental. E aí é a rua. Aí depois é a rua que você conseguir transformar. Eu costumo dizer que a gente trabalha com o sentimento mais intangível da população, que é o voto. Você acha que fez um bom trabalho, mas transformar isso em voto É muito é difícil. muito difícil. É, E é um momento assim de muito de muita autoafirmação nossa enquanto homem público. Eu acho é, isso é. muito isso me encanta na política, entendeu, É Fred? gostoso, é um É a vício isso, política com cruz um P credo. maiúsculo que nós sabemos fazer. Você foi, né, é vereador, está Sim. vereador, já passou pelo executivo e pelo legislativo, assim como eu também já fui eh, deputado estadual e fui secretário de governo. O que isso trouxe para você como experiência? Você pode passar assim para nós que você teve como experiência, né, da vida pública. O Assim, que a gestão te ensinou? pô, tem uma distância muito grande entre o que a gente, enquanto cidadão, imagina de uma prefeitura, né, de um estado, e o que de fato ele é, né? Eu dou exemplo quando eu vou numa reunião, um comício domiciliar. Quando a gente olha de fora, né, a gente pensa que a prefeitura é um organismo vivo, que o Uhum. coração pulsa o sangue, o pulmão só respira, né, o rim só filtra, mas na verdade na prefeitura é mais ou menos isso, só que tudo misturado. Então o coração às vezes pulsa o sangue, às vezes ele respira, às vezes ele vai e filtra um pouco também, aí o pulmão que era só para respirar também tem que pulsar um pouco de sangue, senão ele morre sem sangue. Então a prefeitura é um organismo muito mais complexo do que as pessoas pensam. Essa divisão espacial que todo mundo tem na cabeça de que, por exemplo, a CPTrans só cuida do trânsito. É uma mentira, ela acaba tendo que cuidar de um pedaço do orçamento, tem que olhar um pedaço da fazenda, ela tem que cuidar da arrecadação que é para ela sobreviver, então é muito mais complexo. Então, quando a gente sai da iniciativa privada, que é de onde eu sou egresso, e entra para a vida pública, tem um choque de De realidade realidade muito muito grande. grande. O Brasil tem uma cultura esquisita, né? A gente acha que uma lei vai corrigir um desvio de caráter, né? Então a gente tem tanta lei para tentar pegar o cara na malandragem, que a gente acaba criando muito mais burocracia, muito mais estágio, e aí a malandragem de fato atua, né? Então, você vê em outros lugares do mundo, da Europa, você vai, o cara para abrir uma empresa, ele vai na delegacia do lado, diz que quer montar uma empresa e dali já sai uma tirinha com o número do CNPJ, ele vai para casa e ele tem uma empresa. Aqui a gente tem tanta burocracia para cumprir que aí já cria um despachante, aí já cria um advogado especializado em abrir empresa e fechar empresa, aí você cria uma vara de falência, porque se essa empresa quebrar já tem que ter alguém para julgar a falência, e assim vai. Então a gente, para tentar mitigar o dano que é o mau caratismo, né, acaba causando, a gente foi criando uma série de leis achando que isso vai resolver e não resolve. O Brasil precisa se desburocratizar, né, Urgente, urgentemente. urgente. A reforma administrativa ela tem que sair do papel. O Brasil precisa parar de cobrar 50%, né, de imposto do empreendedor. E aí a gente está falando da mesma coisa e você traz um pouco
da realidade de uma cidade, Fred, e eu vou entrar aqui numa polêmica porque eu acho que a gente precisa colocar, e você como viveu isso, está falando que a CPTrans faz parte do orçamento, né, que Petrópolis é complexo. Sim. E você participou de um governo que está tentando resolver 20 anos de ineficiência. Sim. Né? 20 anos que a cidade passou sendo, como é que eu vou te... Não, pode até se dizer sucateada. Né? E aí as pessoas querem cobrar em 1 ano e meio que se resolva o problema que vem há 4 governos, né, para trás ou mais. Eu estou aqui colocando a maneira que eu penso. Uhum. Né? A gente sabe que Petrópolis tem um déficit muito grande, que o prefeito Ingo vai ter que corrigir. E eu queria que você colocasse aqui um pouco do que você viu. Né? Se essa minha fala ela procede, aonde eu tenho que corrigir também, mas eu acho que a gente não consegue consertar a cidade em menos de 8, 10 anos. A gente tem para quem está em casa entender um pouquinho, a gente tem uma diferença de dinheiro no bolso, né, da prefeitura, no cofre da prefeitura, todo mês, de 20 milhões negativo. Então, esse mês a gente entra devendo 20. Mês que vem já falta 40. Daqui a 2 meses já faltou 60, e assim sucessivamente. Isso dá por alguns motivos, em especial a queda na arrecadação do ICMS que causou esse desequilíbrio. As contas públicas já vinham bem? Não, a gente já tinha problema. Né? Você vê pelo volume de precatório, o crescimento de 2016 a 2024 é absurdo, vem crescendo muito. De outro lado, em função da chuva de 22, né, a gente pega uma pandemia, e vou contextualizar melhor. A gente pega uma pandemia junto com o resto do planeta todo, início de 20, né, início de 2020, março de 2020. O planeta sai da pandemia, Petrópolis entra numa tragédia, que foi de 22. Então, quando o nosso empresário, quando o nosso comerciante, quando o nosso comerciário, o nosso profissional liberal estava saindo da desgraça que foi a pandemia, né? Quem perdeu parente, mas todo mundo perdeu dinheiro ao longo da pandemia. Quando a gente está saindo, a gente toma um balde de água fria, que é a chuva que matou mais de 240 pessoas nas 2 chuvas de fevereiro e março. Então a gente mergulha num outro endividamento e num outro processo de luto logo após o da pandemia. A gente tem um déficit hoje, Nescau, de saúde mental na rede pública que é Absurdo. absurdo, em função da pandemia, acumulado com a chuva de 2022. A gente tem empresários nossos ainda endividados com a AG Rio, 3.300 para ser preciso, desde 2022. A gente já tem o pessoal que já estava pedalando os seus débitos tributários desde 2021, emenda com 22, e agora com toda a dificuldade que estão vivendo. Então a gente tem um passivo que o mercado ainda não absorveu, ainda não se reergueu, e a cidade não gera dinheiro, né? A prefeitura não gera riqueza. A prefeitura pega o imposto e custeia as suas operações com o dinheiro que todo mundo gerou. Se está todo mundo com dificuldade de gerar riqueza, automaticamente a prefeitura vai ficar mais pobre junto. Não tem muito como ser diferente. A gente tem 12 mil residências em área de risco. A gente tem mais de 2 mil famílias no aluguel social. Então, tem números ali em Petrópolis que são diferentes do resto do estado, que são diferentes do resto do país. Tanto é que todo chamamento do PAC que surge, Petrópolis é elegível, porque ela tem um quadro crítico para ser tratado pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Então, a gente tem aí um endividamento da população e da prefeitura em si muito forte, muito forte. É uma cidade que não foi o Inco que quebrou, sempre tenho dito isso sempre, não é responsabilidade dele a quebra da cidade, a cidade já vinha quebrada. A história da penúria financeira começa lá em final de 23, início de 24. Só que para sair disso é um processo doloroso, não é? Vai ser um processo Simples. doloroso e a gente vai ter que ajudar. Né? Eu falei na semana passada e vou repetir que não adianta só criticar. Né? E nós temos tentado ir atrás da solução. É isso. Né? A solução passava por uma promessa do governo do estado que ia ajudar, que não ajudou, e agora nós temos que ir atrás do governo federal, né? E acho que em parceria, e tentar ajudar a cidade. Então, eu acho que é muito sobre isso. Não adianta criticar e apontar, porque a falha não começou aqui. Né? Não. Eu acho que a gente tem que ir atrás, sim, de
ajudar a nossa cidade, é o que nós fazemos todo dia. E você falou um negócio sobre, né, a responsabilização. Várias vezes eu disse para o Ingo o seguinte: falei, as pessoas estão querendo que a gente redescubra Petrópolis, né? Porque tem problema de 30 anos. Aí agora, na nossa vez, você tem que dar uma solução aí agora, não dá para ser daqui a um ano, não, daqui a um ano e meio, agora tem 30. Se fizer 31, não vai fazer diferença, né? Acho que é. Algumas correções fiscais, tem que, por exemplo, tem que acabar com o RPA. Ok, beleza, vamos acabar com o RPA. Só que temos que escalonar isso, porque tava todo mundo achando que a gente ia sair da crise financeira em 6 meses. Falei, a gente precisa conversar com o Ministério Público, com a Justiça, que graças a Deus entendeu, já agradeço aqui aos promotores da cidade. A crise financeira é um negócio que vai perdurar durante um tempo, isso não acaba em 6 meses. Todo prefeito que assume mete um decreto de calamidade financeira nos primeiros 6 meses do governo para dar um arroxo geral na máquina e depois solta a corda. A nossa realidade não vai ser essa. E a gente teve que sentar, conversar, para não ter que sanar problemas que são da cidade já de muitos anos em 6 meses, que não era viável, né? Agora vamos dar uma aliviada, a gente já pegou. Vamos. Vamos. Qual foi o momento mais marcante da tua vida pública até aqui, Fred? Ganhar a eleição é sempre um momento incrível, né? Então, 2020, ganhar a eleição no meio de uma pandemia foi um momento maravilhoso. Tem um evento em especial que foi quando eu assumi a presidência do PL. O PL ainda não tinha Bolsonaro, ainda não tinha nada disso. Quando eu vou pro PL, né? O PL ainda era um partido de centro, como é o MDB, como é o PRD. E aí a gente faz um evento de posse na presidência do PL. A gente está no centro-direita, então assim, você já estava no centro-direita lá de trás, já tava de lá. Eu já fiz esse desenho de volta aqui. Né, o MDB foi uma circunstância, depois eu até te conto essa história melhor. Mas aí eu assumo a presidência do PL lá em Petrópolis e a gente organiza um evento para. Mas o Washington é um cara centro-direita, tá no MDB porque a história. Né? A praia dele é ali também, não tem muito pra onde correr, não. Um abraço, presidente. Então a gente faz um evento e dá mais de 1.000 pessoas no evento. Todo negócio lindo, né? Os vereadores, meus parceiros foram, gente de tudo quanto é lugar. A gente pegou ônibus para ir para lá, uma quarta-feira com chuva, Romário presente, Portinho presente, uma série de amigos lá prestigiando. O Jorge Miranda, prefeito de Mesquita, o cara sabe de Mesquita para ir lá me prestigiar na posse, na presidência. Quando o Romário chegou, o Romário era candidato a senador, né, a reeleição, ele virou e falou assim, pô, posso falar de política, né, pedir voto aqui e tal. Eu falei, senador, eu fiz o evento pra isso mesmo, pra gente pedir o voto. Eu não sou candidato a nada, não. Ele falou, você não é candidato? Eu falei, não sou candidato, não. Eu vou continuar aqui ajudando a cidade. A gente passou pela chuva e tal, não dá pra disputar a eleição agora, não. Eu falei, não, então vou ficar à vontade. Eu falei, não, fica à vontade. E aí ele era o único candidato lá, na verdade. E fez uma pré-campanha bacana lá em Petrópolis, ganhou a eleição lá, né? Foi mais votado lá na eleição, mas foi um evento que me marcou muito, porque foi uma demonstração de carinho, de parceria, de muita gente da política e de muita gente de fora que não tem nada a ver com a política e foi lá presente, levou a família inteira para poder prestigiar. E aí era um evento que eu imaginava dar umas 600 pessoas e passou de 1.000. Então, saí de lá muito feliz, foi um dia muito feliz. Então, assim, a nossa cidade é uma cidade com um potencial enorme, né? Petrópolis tem um potencial gigantesco pela proximidade do Rio, né? Pela sua história, mas também é uma cidade que tem grandes desafios e a gente já começou a falar deles aqui. Nesses 1 ano e 5 meses, né, que você ficou como secretário de governo, o que você percebeu? Qual é a maior dor que você conseguiu captar do Petropolitano? Petrópolis tem algumas questões ali centrais, né? Por exemplo, tem coisas que a gente olha de fora e acha que é um grande ativo e para o Petropolitano não é. O turismo, por exemplo, sem sombra de dúvida, ajuda a custear boa parte das despesas da cidade. É uma indústria É na uma cidade. indústria que a gente tem. O Petropolitano se sente excluído do processo da vida turística e cultural da cidade. A gente rodou pesquisa, mediu isso, você anda na rua, as pessoas reclamam dos eventos. Não é uma indústria que ela tá no coração do Ele não se Petropolitano. sente pertencente. Vou te contar uma A história. indústria têxtil é uma indústria que se sente... O cara nunca trabalhou na Rua Tereza, mas se perguntar, ele fala, não, porque a Rua Tereza, pô, faliu, quebrou e tal, mas nunca trabalhou lá, mas ele tem um carinho por aquilo ali, ele internalizou no coração dele que aquilo ali representa o desenvolvimento da cidade. Quando você fala do turismo, ele tem um distanciamento com relação a essa pauta. Vou te contar uma passagem que é curiosa, para ver
como que o turismo é tão transversal. Era secretário de Meio Ambiente, participei de um almoço ali no Duetos, na época era no Museu Imperial, e aí me parou o Miller, que era o dono do Duetos na época, agora já até tem um outro grupo tocando a operação. Fred, quando é que começa o Natal? Aí eu, dia 15 de novembro, né? O padre Fábio de Mello vai fazer a abertura do show, vai até dia 6 de janeiro, 8 de janeiro, agora não me lembro. Tal, aí falei lá um pouco das atrações e tudo. Aí ele, pô, que bom, que bom. Eu falei, muda muito, Miller? Ele falou, nossa, cara, muda demais. Eu tenho um cardápio específico, eu trabalho com outro preço, eu contrato mais 30% aqui de mão de obra para poder dar conta do fluxo e do horário diferente que a gente trabalha e tal. Eu falei, pô, que bom. Saí dali, dono de um bistrô de médio para alto padrão. Saí dali, fui caminhando em direção à prefeitura. Quando eu entro naquela, eu encontrei o Éder, meu vizinho lá no Carangola, pipoqueiro na Praça Liberdade. E aí, aquela conversa de vizinho, né? E aí, como é que tá a família? Aquela coisa toda e tal. Fred, e o Natal? Quando é que começa? Contei a mesma história. Né? O Padre E aí, Fábio, dia mudou muito. 15, blá, blá. Falei, tu ainda tem vista privilegiada, né? Que você tá na Praça da Liberdade, de frente pra Catedral. Ele falou, não, realmente, a cidade fica linda, mas o que me interessa mesmo é que eu vendo pipoca até 4 horas da manhã. Eu falei, até 4 horas? Ele falou, minha mulher de manhã, eu de noite, e ele usou uma expressão que é até de táxi, falou, uma rendição de madrugada. Então o cara pega 10 horas e vai até as 4 da manhã. Eu falei, muda muito? Ele falou, pô, esquece, faço dinheiro aí para 4, 5 meses do ano. Então, isso é o poder do turismo na nossa cidade. Mas o cidadão petropolitano não consegue perceber isso. Ele não, como por exemplo, uma Bauerfest é cara para ele tomar um chopp, para comer um salsichão e tal. E eu falei até isso com o prefeito, a gente tinha que pensar numa Bauerfest que tivesse a Bauerfest do centro da cidade para o turista de fora e a Bauerfest da Mosela, que é o bairro, que é o berço da Da colonização colonização alemã, alemã. com uma Bauerfest para o cidadão petropolitano, né? Para o cara que não tem condição de consumir naquele valor ali. Ou para ter um preço diferenciado para quem é petropolitano, não sei, mas a gente tem que pensar em alguma coisa para fazer o petropolitano entender isso. Descentralizar um pouco. É, E a gente vai entrar essa, eu acho que é a próxima pergunta, né? Assim, a gente tem uma cidade, né, uma cidade que cresceu demais, sim. né? Eu vou falar para você porque ontem eu saí de Itaipava para ir. Minha mãe mora na Coronel Veiga. No que eu saio de Itaipava, que eu viro à esquerda, já tá engarrafado no sítio da ponte, em frente ao armazém do grão ali, Uhum. engarrafado. Aí eu fui mais um pouquinho, né? Domingo, Dia das Mães, todo mundo sai de casa naquele mesmo horário para visitar as mães, é normal. E essa é a minha próxima pergunta, Fred. A cidade cresceu muito Sim. nos últimos 20 anos, né? Você, óbvio, tem esses números melhor do que eu. Qual a solução que a gente vai encontrar para o trânsito da nossa cidade? A mobilidade urbana em Petrópolis é um desafio para qualquer gestor. E o que você pensa sobre esse assunto de mobilidade urbana? Rodízio seria rodízio não dá, Só na né? Lago Sul, só na Lago Sul. Por Rodízio só na enquanto, só na Lago Sul. Lago Sul, que Até aliás é o melhor porque do estado. Pode subir e vai experimentar que é o subir melhor. experimentar que é o melhor do É. estado. Tem uma maminha Pimenta com do pimenta, reino, foi que é você que me campeão, apresentou que é a esquece, melhor. campeão. Tem que pedir, que senão ele não serve pra qualquer um, não. Todo mundo que Tem que vai lá. pedir. E assim, rodízio não dá porque o rodízio o cara tem que ter 2 carros. Aí você vai piorar a história. Porque uma família, né, vai ter que ter mais de um carro para poder atender e não ter multa. E aí você vai passar de 200 mil carros para 300. Não, qual a solução? Tem Tô dois perguntando dados para você porque históricos, você estava para ali no. ajudar, porque eu estava ali no miolo do problema, né? Tem dois dados históricos que é importante a gente trazer, né? Paulo Hatz faz a duplicação da Barão do Rio Branco, né? Então a Barão do Rio Branco, como a gente conhece hoje, um trecho já existia, outro trecho foi o Paulo Hatz que duplicou. Sem isso, o gargalo seria pior, Pior. né? E o Leandro Sampaio, quando foi prefeito, se não me engano, em 98, Marcelo Alencar era governador, ele duplica um pedaço da União Indústria ali Leandro até foi de o 97 a 2000. É 97 a isso. 2000. Ele duplica ali em frente à delegacia de Itaipava ali até o parque. Então, 98, 99 foi a última obra de A duplicação de última via. grande intervenção De viária na duplicação de cidade. via. Nesse mesmo período, Petrópolis tinha 100 mil veículos. Hoje, Petrópolis tem 193. Então, praticamente dobrou o número de carros e o número de vias não foi sequer alterado. A gente tinha uma população infinitamente menor do que a gente tem hoje. O distrito, né, Itaipava não tinha nada.
Itaipava tinha o Tarrafas lá do Telmo. Vamos aproveitar o espaço aqui e dar um abraço pro Telmo. Tinha o O vilarejo e vilarejo e mais tal, nada. e mais nada. Hoje Itaipava tem toda uma autonomia de vida, né? O shopping Itaipava também já Já existia. existia, verdade. Vamos. Então, o que acontece ao longo desse processo? A gente só vai crescendo de maneira desordenada. Dá nessas 12 mil residências que eu falei que estão em área de risco, e por aí vai. O nosso plano de mobilidade prevê algumas intervenções. Algumas delas são grandes, outras não. Na União Indústria em especial, e para quem está assistindo, a União Indústria liga desde a posse até a Barão do Rio Branco, ali que já é primeiro distrito, chegando no centro da cidade. A União Indústria, Petrópolis precisou entrar na justiça, lá atrás, ganhar na Justiça Federal uma recomposição, onde a União Indústria, que é uma rodovia federal, teria de passar por um ajuste de obras e de intervenções para que fosse cumprido o básico com a cidade. Né? Como ela corta, é uma rodovia federal cortando o centro da cidade inteiro, né, o miolo da cidade toda, a gente precisava de uma série de intervenções que começam agora. Então, por exemplo, o município até assumiu a intervenção na rotatória da entrada do Carangola. Está sendo executada agora lá. Já tinha feito uma parte, agora a gente está concluindo ela lá no projeto que está aprovado. Tem a entrada de Nogueira, que é um cruzamento complexo ali, com retorno lá na frente, o retorno vai onde deixar eu de fiquei existir. onde Você aconteceu o ficou problema de agarrado. ontem. Ali aquele entroncamento ali de Nogueira deixa de ser como é, a pessoa vai parar na fila da esquerda para embicar para a ponte e quem tem que passar vai passar pelo canto. Não vai ter que retornar lá na frente. O Luciano, presidente da CPTrans, já deixa um abraço aqui pro Luciano também, fez um binário ali na entrada do Castelo São Manuel, saindo lá na frente, que a população queria que continuasse o dia inteiro. Né? Então funcionou, deu certo e resolveu o problema dali. Então tem uma série de intervenções que precisam ser feitas. A gente tem um grande gargalo hoje, o transporte. A população de Petrópolis não acredita no transporte, não confia no Não transporte acredita no público. transporte público, não acredita na empresa que está lá. Não. E aí não adianta dizer, não, a gente vai, vamos incentivar as pessoas a usar o transporte, mas elas precisam chegar na hora no trabalho. Não dá para o cara se programar para sair no 7h20 o 7h20 não acontecer. Igual o 7h20 passar 7h35, não Acabou, adianta. arrebentou o cara, ele vai ser descontado no trabalho dele ou daqui a pouco vai ser mandado embora por falta de compromisso lá com o empregador. A empresa Turp, e aí vou dar nome aqui, dificuldade zero de falar a verdade, a empresa Turp tem um problema de viagem não realizada, onde 12% das viagens não realizadas pertencem à Turp. Então, a cidade real faz 99,5% das viagens, não fura uma ou Cumpre o outra, contrato. fura uma ou outra muito pequena, alguma questão muito pontual. A cidade das Hortênsias faz 99% e a Turp faz 88%. Então, quem vem do distrito, ali, Itaipava, Pedro Rio, Itaipava, Correias, Nogueira, Quem usa o terminal de integração acaba tá arrebentado. O cara não tem previsibilidade de que hora que ele vai chegar no trabalho, nem de que hora que ele vai chegar em casa. Então, esse é um problema. Isso faz com que o cara vai lá, faz um financiamento e compra uma moto. Ou o cara vai, combina com mais 3 amigos e pega um Uber. E aí, para ter certeza de que chega no horário e dividir a conta. Só que aí é mais um carro, ou mais uma moto. E aí ou chega nos 199 mil veículos isso. da cidade É isso. que a gente precisa entrar. E a gente tem uma outra história que eu acho que é um gargalo da cidade, que é a ligação Bing-Quitandinha. Tá prometida pelo ministro. Tá prometida pelo... A gente acredita em todos os ministros que aparecem lá, que contam a história, a gente tenta acreditar neles, mas tá difícil. Tem que ter fé, mas fica difícil. Agora o Renan Filho bateu o martelo, falou, vamos fazer. O prefeito falou, preciso fazer o experimental, não dá para esperar a obra. Estava pactuado agora de 5 às 7 da noite, então das 17 às 19 horas, fazer a inversão de mão por dentro do túnel. Eles acham ruim, porque pode dar acidente, mas no período da chuva a gente usou isso e não deu problema nenhum, a gente sobreviveu. Mas só ser bem sinalizado, temos que tomar conta e tal, mas o período de teste é agora, junho, se a gente olhar, pra gente testar Fred, e ver se funciona. E aí é mais uma vez a gente chamar a atenção para isso. Eu vou fazer um comparativo aqui esdrúxulo, mas ele tem que ser feito. Todo dia, na cidade do Rio de Janeiro, tem uma faixa reversiva
na Sim. linha amarela, na praia, que é autorizado, e passam muito mais carros. Na linha amarela de manhã, é uma fila indiana, sai da Barra e vem até o centro. Na praia, isso tá lá há não sei quantos anos. O aterro é fechado. E Petrópolis não Não pode. pode. E a gente tem dificuldade em soluções que são mais simples, porque o MP não deixa, o IFAM proíbe, o Polícia Rodoviária Ministério, a Federal, isso aí Polícia tá na conta Rodoviária da Polícia Federal não, Rodoviária. não deixa, né? Aí, cara, a gente precisa virar essa chave. Eu me coloco como parte integrante, né? Eu Sim, coloco nós mesmos, porque sim. nós somos petropolitanos e amamos a cidade como nós amamos. Eu penso que a gente tem que estar junto nessa parceria. Aí vem o ministro Renan, conta essa história e defende o pedágio de 21,50. Que loucura é essa, Tá bicho? doendo, tá doendo, Ninguém aguenta. tá Aí a doendo. cidade, a conta não fecha, né? Semana passada, eu desci para gravar na segunda, tinha uma agenda com você mesmo, né, Sim, em Petrópolis, e eu cheguei 1 hora e meia atrasado, num pedágio de R$ 21. Não dá, gente. Petrópolis, né, e nós temos que abraçar mesmo o prefeito Ingo e abraçar as demandas da cidade e vir para a luta mesmo. A nossa cidade sofreu algumas tragédias. Eu fiz parte da CPI, né, de uhum. 2011, que detectou que no estado tinham mais de 20 mil moradias em área de risco, e as 12 mil que você está falando, eu não me lembro se eram 11, né, que já aumentou, Sim. obviamente, de 11 para 22, elas já aumentaram, não me recordo de cabeça aqui o número exato, né, e Petrópolis sofre com esse problema dos grandes desastres, né, ambientais, que são, elas vão além do nosso entendimento. Eu me lembro que em 2011, quando nós fizemos a pesquisa, eh, se dizia, né, em 2011, que outra chuva daquele tamanho só daqui a 30 anos. Isso foi em 11, teve outra em 22. É isso Então a aí. gente não sabe quando que nós teremos outra. É, Não é. dá para acreditar nessa previsão de 30 anos. Mas esse é um dado que a gente precisa, né, trazer para cá. A gente colocou, né, votou para não ligar, não fazer ligamento nem de Energia nem de água, água, né? nem luz, Me lembro. nem internet, Uhum. e as concessionárias fazem. O que você acha que nós temos que fazer para ir além, para evitar que das pessoas irem morar em área de risco? Tem um projeto que é até do próprio Ingo ainda, quando vereador. Aí fui coautor, Mauro Peralta coautor também, Domingos Protetor, teve mais um ou dois vereadores que participaram. A gente destinou 2% da receita corrente líquida do município para contenção de encostas e drenagem de rio, que são os nossos principais problemas, né? Eu apresentei uma lei que está vigente, onde a Defesa Civil precisa apresentar o quadrimestre da Defesa Civil para a Câmara e para a sociedade numa audiência pública aberta, dizendo: ó, tive isso aqui de dinheiro, comprei isso, contratei isso para tentar obter aquilo, né? Que era uma coisa que a gente não sabia. A gente ia escutar falar da Defesa Civil quando começava a chover de novo. Então, agora, de 4 em 4 meses, a Defesa Civil está na Câmara com o microfone aberto para a população para prestar conta dos números dela e do que ela vem avançando. Agora falando aqui do Marcos Vinícius, deputado federal, e do Fred Procópio para candidato a deputado estadual. O que a gente precisa de fato? Dinheiro. As cidades, e aí não estou falando só de Petrópolis, Investimento. as cidades não têm fôlego financeiro, orçamentário, para cumprir tudo aquilo que os governos foram terceirizando para os municípios. Vou te dar um exemplo. O Pacto Federativo ele é covarde com É os municípios, Fred. É extremamente cruel. covarde ele é covarde com o estado do Rio de Janeiro e mais Sim, cruel ainda com os municípios. exatamente, Então, exatamente. é uma coisa que a gente tem que ter atenção e trabalhar em parceria, mais uma vez, para mudar isso também, né? Fundamental. Por exemplo, ó, segurança pública. Devagarzinho, estão empurrando para a guarda municipal estar armada. Eu não sou contra, muito pelo contrário. Quanto mais gente a gente tiver apta a A proteger a cidade é combater. importante. Só que estão terceirizando o problema da segurança para as guardas municipais. Gestão de patrimônio histórico. Foram empurrando, 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 empurrando. Está muito no colo do município. Gestão ambiental. Foram empurrando, 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 empurrando. Está no colo do município. Mas o orçamento não alterou. Então Não, você absorveu pelo menos mais 3 obrigações que não eram e suas, com o mesmo. com o mesmo orçamento que você tinha, com a mesma divisão de dinheiro que você tinha lá atrás. Né? Eu vou te dar mais um exemplo. Um número até que eu estou trazendo para minha. Tá na minha plataforma de trabalho, porque eu acho que é escandaloso. O Estado do Rio investiu
menos de 0,5% do orçamento em saúde mental. Menos de 0,5%, a 0,3% em saúde mental. Se a gente pegar o que isso custa para o município lá na ponta, aí estou falando de mãe atípica, né? Criança com autismo. Nós estamos falando de todo o déficit que a gente tem do pessoal da própria rede pública, né, Do- que trabalhou na pandemia e que sofreu vários traumas, perderam várias pessoas, assistiram vários óbitos nas suas mãos. Então, estamos falando da tragédia, 241 mortos, 243 mortos, melhor dizendo, mas tem as famílias que ficaram. E tem 4.000 tem- famílias sem habitação porque perderam a casa na chuva. e tem aquele petropolitano que quando vê a chuva Na vindo, hora, ele chora na hora. já O cara já se quer, desespera já na quer se hora. espera na hora. Isso é um déficit de tratamento. Eu me lembro, ainda no governo passado, a gente estava na Câmara, teve um WhatsApp fake no período da Páscoa, falando sobre um ataque à escola. Tinha tido um ataque no Sul, né, desses ataques terroristas aí, né, à escola. A direita queria uma pauta de segurança na escola, segurança armada, não sei o quê. A esquerda defendia que não, que não, que não, Que que eram não os tinha que direitos ter e humanos tal, e blá, blá, blá. E aí a gente decide fazer uma audiência pública de um lado, educação, assistência e saúde, do outro lado, as forças de segurança. E o que que todo mundo disse? Problema de saúde mental. Esse cara não é um criminoso comum que planeja um crime. Ele está em casa, em frente a uma televisão igual essa aqui, jogando um jogo, assistindo um filme, alguma coisa assim, dá um estalo e um ele estalo, ele pega um machado e entra numa escola, um arco e flecha, igual foi o outro maluco lá, ou uma pistola, ou seja lá o que for, e entra numa escola e faz uma desgraça. Perguntei para a secretária de Educação, quantos profissionais de saúde mental a gente tem na rede? E aí, para vocês terem noção do número, nós temos hoje 37 mil alunos, mais de 37 mil alunos. Temos 6. Eu falei, 6 para 37? Não, mas é regionalizado, a gente separa. Ah, tá bom. Quantos a gente tem na educação, na saúde para receber? Já que você dá só o primeiro atendimento, tá tudo bem. Quanto que a gente tem na saúde? A menina era nova, não sabia responder. Eu falei, tá bom. Qual é o prazo, a fila de espera para o menino, para a menina ter o primeiro atendimento do psicólogo que vai acompanhar ele por um período, seja de 2 meses, 3 meses, 10 meses, um ano? Um ano. Ela falou, podendo ser mais. Eu falei, então a pessoa passa um trauma agora, e daqui a um ano e 2 meses, um ano e 3 meses, é que ela vai sentar a primeira vez com o psicólogo para falar do que aconteceu hoje? Ela falou, ah. Eu falei, então, tá dado aí o problema. Então, esse é mais um problema que os estados e o governo federal precisam ajudar. Não tem custeio para a saúde mental suficiente para abarcar tudo que a gente está recebendo de demanda judicial, inclusive por causa de espectro autista, por causa de outros transtornos que vem acometendo a além dos sociedade, que já vinham antes, a gente tem uma além dos realidade traumas, muito diferente depois da além dos pandemia traumas. e depois É isso, das, é isso. das catástrofes que atingiram a nossa cidade. Então, nós temos muito trabalho para fazer, né, Muito, amigo? muito, Muita, muito. muita coisa para ajudar a nossa cidade. Fred, você falou agora há pouco que o petropolitano ele não vê, né, por pesquisa, o turismo como uma indústria da cidade. Eu acredito muito na indústria do turismo no estado do Rio de Janeiro. Acho que o turismo ainda não se tornou, mas acho que uma das nossas maiores vocações enquanto Estado. Tem o petróleo que não dá para competir, mas o turismo é uma das nossas maiores vocações, né? E eu sou autor de várias leis, né? Eh, Ontem a Marcela me lembrou que eu coloquei a cidade de Patiz de Alferes, né, no calendário estadual. Coloquei a maior festa na nossa cidade. Fui autor da capital da uva, da capital da cerveja, capital da uva para Areal e a da cerveja para nossa cidade. E eu vejo essas cidades como Areal, Miguel Pereira, pegando um pedaço do que é nosso como vocação. Petrópolis nasceu turística. Onde você entende que a gente pode melhorar, né? Porque assim, a gente sabe também que o ideal é que o turista vá para Petrópolis e fique lá, não faça aquele bate e volta, Uhum. né, que Subir e descer a serra. subir e descer a serra. Então, qual a tua ideia? O que você pensa nessa indústria que é tão importante para nossa cidade? Eu, eu, eu vou responder isso de um jeito que você vai entender rápido. A gente é tão bom naquilo ali, tão bom no turismo, que a gente faz um papel no turismo que a gente não faz em nenhum outro segmento, que é de ser a cidade satélite da região serrana. Todo mundo sobe, vai lá para tomar um vinho em Areal.
Mas os se hospedam em Se Petrópolis. hospeda em Petrópolis. Se 6 hospeda em mil leitos de Itaipava. quarto. Se 6 mil hospeda em leitos de Itaipava. quarto de hotel. Entendeu? A gente não tem isso em lugar nenhum fora da capital, né? Petrópolis, a capital fora do centro, fora do Rio de Janeiro, a cidade que mais celebra casamento de gente de todo o estado, de todo o país, é Petrópolis. Capital estadual do casamento também, lei que é minha. É tu também? É minha. Tô fazendo um jabá pra você, olha aí. Então, assim, a gente nesse quesito, a cidade anda tão bem que ela acaba transbordando para os municípios Fica do uma lado. normalidade e a gente exporta Um turismo. pedacinho, os municípios do lado acabam consumindo. O que eu acredito que ainda vai acontecer? A tecnologia vai fazer esse mesmo processo. Hoje a tecnologia representa 8% do PIB da cidade, em especial o polo de tecnologia lá no Quitandinha. Entendi. Hoje fiz projeto de lei Quitandinha Bairro Tech. Como secretário de planejamento agora, alterei o zoneamento do Quitandinha, de um trecho grande do Quitandinha, para evitar que a especulação imobiliária empurre as empresas de tecnologia para fora dali. Então a gente represou ali uma área territorial importante para eles poderem se desenvolver ali, tanto o turismo quanto a tecnologia no Quitandinha. Mas em outros segmentos, como a gente não performa bem, o entorno também não performa. Vou te dar um exemplo. Industrialização. Ali não acontece, por uma questão geográfica, por uma questão de custo De infraestrutura. de custo de pedágio para o cara sair da cidade, infraestrutura e tal. O que acontece com a cidade do entorno? Também não tem, Não industrializa. porque não faz sentido o cara ir para uma cidade do entorno e não estar onde tem mão de obra de fato preparada para ele trabalhar. 3 dias com o governo passado lá na época do Sérgio Cabral, conseguiu alavancar um pouco de turismo para lá, né? De turismo, desculpa, de industrialização para lá, cresceu bastante ali naquele período, depois estagnou e todo o resto estagnou junto. Nós votamos na Assembleia nessa época, né? E o Distrito Industrial da Posse é uma lei de autoria minha também. E para 3 dias, Areal, tanto que Areal tem um distrito industrial que, se você for pensar, não decolou como nós esperávamos que fosse decolar, né? Então, acho que quem aproveitou melhor foi 3 dias, mas também não perdurou. Não conseguiu sustentar isso. Não. Né? Porque a mão de obra vem de fora. Então, né? Então, assim, mas Petrópolis é a indutora da região. É o que eu sempre digo para os candidatos a governador, os candidatos a deputado, todo mundo que passa lá pela gente, falou, ó, aqui a cidade satélite da região serrana é Petrópolis. Se a gente for bem, o resto todo caminha bem. Se Petrópolis for mal, a gente arrasta o resto todo para baixo. Então, no turismo, a gente acaba transbordando e ajudando ali outros municípios do lado por causa da vocação que todo mundo sabe que tem. Petrópolis é uma cidade cara para o turismo, né? O hotel é mais caro, o restaurante é mais caro e tudo. Então você abre margem para outros lugares poderem explorar um pedaço desse turismo que acaba que a gente não dá conta do todo. Mas em outras atividades, Petrópolis não performa bem e acaba não fazendo o papel que é dela. Está chegando no final, eu queria que você falasse. Chegando no final, não. Na verdade, eu vou deixar o convite para a gente fazer mais um, porque tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem 10 perguntas que eu não consegui te fazer. Então, eu tenho um bate-bola antes de finalizar, mas eu queria que você colocasse aqui para o pessoal que vai assistir a gente qual a Petrópolis que você espera para daqui a 10 anos. O que você espera da nossa cidade? O que o cidadão Frederico Procópio espera para daqui a 10 anos da nossa cidade? Uma cidade sustentável do ponto de vista fiscal e de desenvolvimento econômico, que continue sendo a cidade mais segura do estado, uma cidade com uma infraestrutura de saúde mental que possa ajudar tanto as crianças que estão passando por a gente sabe o quanto que a nossa infância marcou o nosso desenvolvimento humano, então uma cidade que consiga proteger e abraçar essas crianças que a gente tem hoje lá na nossa rede, que abrace as mães, que mais tem hoje a mãe solo, mãe que acaba carregando a família toda nos ombros, e assim como minha mãe, eu sei o peso que isso tem, e uma cidade próspera, feliz e com brilho nos olhos de novo, que é um negócio que a gente já não vê, já tem alguns anos. Já tem alguns anos, acho por mais que se trabalhe, sem pagar a conta, sem tapar esse buraco do rombo financeiro e fiscal, a gente não consegue ver horisonte. Fred, antes de eu fazer um depoimento, eu quando mudei para Petrópolis em 82, quando eu cheguei, eu vim de Barra do Piraí, uma cidade do interior, que tinha, naquela época, 40, 50 mil pessoas, hoje tem 100 mil, mas eu mudei para uma cidade de 120 mil habitantes, sei lá, 150 mil habitantes. Quando eu cheguei no Colégio São Vicente, que eu olhei aquilo, parecia que eu estava estudando nos Estados Unidos. Era uma realidade que enchia os olhos do petropolitano e enchia os olhos do estado do Rio de Janeiro. E essa realidade que nós queremos daqui a 10 anos. A nossa cidade, de novo, enchendo de orgulho, não só o peito do petropolitano, mas também... todo mundo que visite porque todo mundo vê Petrópolis
com um olho de orgulho. Cara, olha, pô, moro em Petrópolis. A gente tem que trazer esse orgulho de volta. E eu acho que é o caminho que o Ingo tá tomando, é o caminho que você quer, é o caminho que eu Vai dar também certo, quero. vai dar certo. Agora, encerrando, tem um bate-bola aqui. Eu vou te falar uma palavra e você me diz o que vem na tua cabeça. Tá, Pode ser? vambora. Uma mania. Uma mania. Agenda. Ai, Fico maluco quando trepo uma agenda na outra, eu perco o horário, eu fico louco. Brigo com todo mundo. Uma comida. Feijoada. Feijoada. Uma música. Uma música, ninguém explica a Deus. Ninguém explica de boa. Um lugar da cidade. Um lugar, um museu. Museu Imperial. Museu Imperial. Fantástico. Política. Política, equilíbrio. Equilíbrio. Seu time. Flamengo. Flamengo. Não tem outro. Um medo. Um medo. Um medo. Um fracasso, né? Tomar uma pancada e desistir. Eu não consigo desistir das coisas. Não dá. Então, fracassar seria uma coisa... Nem pra pegar impulso, Não, Fred. nem pra pegar embalo. frente Esquece, é pra frente sempre. Um político que te inspira. Barack Obama. Uma conquista. Mandela. Tem outro. Tem alguns São que são dois. incríveis. Então, tem uns caras que a gente tem muitas inspirações. São fora da curva. Uma conquista, Fred. Uma conquista, minha família. Uma palavra que define a sua trajetória. Resiliência. Fé. Pilar central da vida. Um sonho. Sonho com a cidade, né? Sonho uma cidade melhor. Um país melhor. Um país melhor. A gente está passando por um momento muito tosco do mundo, do muito país, difícil, né, cara? tudo. Um momento difícil. Eu não voto no PT, já vou deixar claro que não voto no PT. Mas torço para que dê certo, porque é o piloto do nosso avião. E ele tá embicando o avião para baixo, eu tô dentro do avião e não faz sentido eu bater palma com as decisões erradas. Então, eu torço para que tudo dê certo. O país é maravilhoso. A gente viaja o planeta aí, roda tudo. Você volta para casa, você fala, isso aqui é incrível. Por que não dá certo? Porque o ser humano daqui é complicado. O político faz uma série de besteiras. Nossa classe também colabora para um monte de problema. Nossa, no judiciário, tá uma vergonha. Não, então tem muito problema. As decisões da última semana foram... Esquece, isso não cabe em livro nenhum de direito, isso cabe em livro de história, livro de direito não cabe. Não tem justificativo. É um desrespeito total à Constituição do Brasil há muito tempo. Eu queria agradecer a você, Fred, deixar o convite, pedir o Charbel para colocar na agenda aí semana que vem, mais uma data e te agradecer demais a participação. Gente, siga a gente, curta, compartilha. Esse foi mais um Café com Nescau, hoje eu e Fred Procópio, falando da Cidade Imperial.